Fala, meu time Caipora! Tudo beleza com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. O canal que sempre traz pra vocês uma porrada de palpites com muita qualidade, beleza, galera? E como sempre, eu trago os resultados dos nossos palpites dos vídeos anteriores, tá? E hoje eu tô trazendo os resultados dos palpites do dia 14 de maio. Tivemos 29 palpites com 23 greens e apenas 6 reds, beleza, galera? Um resultado muito bom para o dia 14, tá? Estamos acostumados com isso, então vamos manter esse foco e termos acima de 70% dos nossos acertos, beleza, galera? E para o dia 15 de maio, tivemos 33 palpites com 14 greens e 7 reds até o momento, tá? Temos 12 jogos para acontecer. Já estamos com quase 50% de acerto em cima desses palpites, beleza, galera? E não se esqueçam, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também não se esqueçam de deixar um palpite nos comentários sobre o que vocês acham dos nossos vídeos e também comentem sobre os nossos resultados, beleza, galera? Estão satisfeitos? Eu acho que sim, tá? Estamos indo muito bem e quem faz a gestão de banca sempre vai conseguir manter o foco e também manter a lucratividade. Beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites então do dia 16 de maio? Não se esqueçam que eu irei utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam também que os palpites aqui são de minha opinião e não para entradas, beleza, galera? Vamos lá então? Bora pra intro! Bora, galera, iniciar com os nossos palpites aqui então, e eu trouxe um jogo da China. Eu trouxe o Shandong Taishan versus o Shenzhen na Superliga da China, tá? Trouxe este mercado, over meio gol no primeiro tempo. O Taishan tem 71% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 67%. O Shenzhen tem 39%. Em séries, o Shandong vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Shenzhen vem sofrendo gols a 7 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, agora no Emirados Árabes, na Pro League. Eu separei o Al Ain contra o Al-Ittihad Kalba. Separei essa partida com over do e-mail gols. O Ain tem 40% de probabilidade de vitória, é uma pequena vantagem, tá? Na forma recente ele tem 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Kalba tem 44%. No histórico, 16 vitórias do Ain, 6 empates e 4 do Kalba. A média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Ain vem a 5 jogos sem empates, porém ele perdeu 4 deles, enquanto o Kalba vem a 10 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over do e-mail gols em todas as partidas e nos últimos jogos na casa do Al Ain, over do e-mail gols também em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over do e-mail gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over do e-mail gols, beleza? Próxima partida agora na Noruega, eu separei o Elite Serie. Separei essa partida do Odds PK contra o Molde com o mercado de over do e-mail gols. O Molde tem 60% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Odds PK ele tem 44%. Verificando no histórico, são 23 vitórias do Molde, 15 empates e 14 do Odds. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Odds vem perdendo a 3 partidas e o Molde vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over do e-mail gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Odds, over do e-mail gols também em 5 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over do e-mail gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Porsche Greenland contra o Odds, que foi 1-0. Então para essa partida eu separei over do e-mail gols, beleza? Próxima partida, Elite Serie também na Noruega, o Brain contra o Sandefjord. Separei essa partida com o mercado de gol no primeiro tempo. O Brain tem 72% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sandefjord tem 50%. No histórico, 2 vitórias do Brain, 5 empates e 2 do Sandefjord. E verificando a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Sandefjord vem a 7 jogos sofrendo gols e nos últimos encontros das duas equipes temos o mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas, principalmente na casa do Brain. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, também temos gol no primeiro tempo na casa. E verificando os últimos jogos dos campeonatos, também temos gol no primeiro tempo
na casa do Brain. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, ainda na Noruega, eu separei o Bodø/Glimt versus o Tromsø. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Bodø tem 74% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tromsø tem 33%. No histórico, 18 vitórias do Bodø, 9 empates e 16 do Tromsø. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Bodø vem marcando há 10 jogos e o Tromsø não empata 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Bodø/Glimt em 3 das últimas 6 partidas e na casa do Bodø/Glimt ele venceu 3 das últimas 6 também. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Bodø/Glimt em casa ele venceu uma partida que ele disputou nos últimos 6 jogos, tá? E fora de casa ele venceu 3, enquanto o Tromsø fora de casa ele venceu apenas uma partida contra o Fløya. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Varbergs versus Ritarps. Separei essa partida na segunda divisão da Suécia com o mercado de over 2,5 gols. O Varbergs tem 72% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ritarps tem 28%. No histórico, 5 vitórias do Ritarps e 3 do Varbergs. E a média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, o Varbergs vence empates a 5 jogos e o Ritarps não vence as 5 partidas, ele perdeu 4 delas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em todas as partidas. Todas as partidas, beleza? Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas também. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Napredak versus o Estrela Vermelha. Separei essa partida na Superliga da Sérvia com o mercado de gol no primeiro tempo. O Estrela Vermelha tem 69% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Napredak venceu apenas uma partida das últimas 9, tem 22%. No histórico são 27 vitórias do Estrela, 7 empates e uma do Napredak. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Estrela vem vencendo a 3 partidas e o Napredak vem sofrendo gols a 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas, tá? Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Malmo contra o Göteborg. Separei essa partida na Suécia Allsvenskan com vitória seca para casa. O Malmo tem 75% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Göteborg ele tem 61%. No histórico, 8 vitórias do Malmo, 6 empates e 2 do Göteborg. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Göteborg ele vence empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Malmo vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Malmo venceu 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Malmo, ele venceu 2 das últimas 3 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Malmo venceu 5 das últimas 6 partidas que ele disputou e o Göteborg fora de casa venceu apenas uma. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Professional League da Arábia Saudita, separei o Al-Khalid contra o Al-Ittihad. Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e na forma recente temos 28% de aproveitamento para o Ittihad nos últimos 9 jogos e o Khalid tem 39%. No histórico, 8 vitórias do Ittihad e 2 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, as duas equipes não vencem, tá? E verificando os últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Khalid, over 1,5 gols também em todas as partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols também na maioria das partidas. Grande probabilidade de ambas marcam e também de um over 2,5 gols para essa partida, beleza, galera? Próxima partida, agora um clássico na Dinamarca. Eu separei a Copenhague versus o Midtjylland na Superliga. Separei essa partida com over 1,5 gols. Copenhague tem 55% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Midtjylland tem 61%. No histórico são 37 vitórias do Copenhague, 17 empates e 31 do Midtjylland. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, Copenhague vem vencendo a 4 partidas e o Midtjylland vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa da Copenhague, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Warriors contra o Midtjylland, que foi 1-0. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, agora vamos lá pro Kuwait. Separei essa partida da Premier League com o mercado de vitória seca para fora em Al Sammia contra o próprio Kuwait.
O Kuwait jogando fora de casa ele tem 74% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Salmiya tem 33%. No histórico, são 24 vitórias do Kuwait, 15 empates e 8 do Salmiya. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Kuwait vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, o Kuwait venceu 3 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Kuwait venceu 5 das suas últimas 6 partidas e o Al Salmiya venceu apenas uma partida em casa. Então, para essa partida, eu separei vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o Bari contra o Ternana Calcio. Separei essa partida na Série B da Itália com o mercado de under 3,5 gols. O Bari tem 50% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 33% nos últimos 9 jogos. O Ternana, ele tem 56%. Verificando o histórico, são 13 vitórias do Bari, 9 empates e 9 do Ternana. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Bari vem marcando há 8 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Bari, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Young Boys versus o St. Gallen. Separa essa partida na Superliga da Suíça com o mercado de gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Young Boys, ele tem 44%. Na forma recente, ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o St. Gallen tem 61%. No histórico são 45 vitórias do Young Boys, 21 empates e 12 do St. Gallen. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Young Boys ele vem sem empates a 5 jogos e venceu 4. E o St. Gallen vem a 9 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas, principalmente na casa do Young Boys. E verificando os últimos jogos dos campeonatos das duas equipes, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Vamos lá para a próxima partida, agora o Leeds United versus o Norwich City. Separei essa partida na Championship da Inglaterra com o mercado de vitória e empate para casa. O Leeds tem 60% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Norwich tem 56%. No histórico, 2 vitórias do Leeds, 6 empates e 8 do Norwich. A média de gols é de 3 gols em séries. O Norwich vem empatando a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Leeds em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Leeds, ele venceu e empatou também em 5 das últimas 6. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Leeds vem vencendo e empatando as partidas que vem jogando em casa, tá? E o Norwich fora de casa venceu apenas 2 partidas das últimas 10. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, a Almeria contra o Barcelona. Separei essa partida em La Liga da Espanha com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Barcelona tem 69% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Almeria tem 33%. No histórico, 14 vitórias do Barcelona, 2 empates e 1 do Almeria. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Almeria vem marcando a 5 jogos e o Barcelona vem marcando a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, ocorreu gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos também temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Jaguares Córdoba contra o Tigres. Separei essa partida na Copa da Colômbia com o mercado de over 2,5 gols. Verificando a probabilidade de vitória, o Jaguares tem 63%. Porém, ele perdeu a partida por 5-3 e jogou o último jogo na ida, tá? Na forma recente, ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Tigres tem 72%. No histórico, são 4 vitórias para cada lado e um empate. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Jaguares vem marcando a 5 jogos e o Tigres não perde as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Real Sociedad contra o Valência. Separei essa partida na Liga da Espanha com o mercado de over 3,5 cartões. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 3,5 cartões em quase todas as partidas que eles jogaram. Inclusive, tivemos expulsões. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, também ocorre over 3,5 cartões na maioria das partidas das duas equipes. A média de cartões na disciplina das duas equipes, somando elas, temos acima de 4 cartões, tá? E o nosso árbitro, ele aplica 5,6 cartões por partida e cartões amarelos, uma média de 5,4. Então, para essa partida, eu separei over 3,5 cartões, beleza?
Próxima partida, Deportivo Riestra contra o New Old Boys. Separei essa partida com o mercado de under 3,5 gols na Copa da Argentina. O Old Boys tem 60% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Riestra tem 50%. Em séries, o Old Boys ele vem sem empates a 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos temos o mercado de under 3,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Old Boys contra o Boca Juniors que foi 3-1. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Fluminense contra o Cerro Porteño. Separei essa partida na Libertadores com mercado de under 3,5 gols. O Fluminense tem 61% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cerro Porteño tem 83%. No histórico são 5 jogos com 4 vitórias do Fluminense e um empate. E a média de gols é de acima de 1 gol. Verificando em séries, o Cerro Porteño vem sem derrotas a 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols em todas as partidas. No caso do Fluminense, também temos under 3,5 gols. E nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Universitário de Desportes versus o Botafogo. Separei essa partida também na Libertadores com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Botafogo, que ele tem 41%. 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Universitário tem 67%. No histórico foi uma partida com uma vitória do Botafogo de 3-1 e em séries o Botafogo vem marcando gols a 9 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Botafogo contra o Vitória que foi 1-0. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida na Libertadores ainda, eu separei o Rosário Central contra o Caracas. Separei essa partida com um gol no primeiro tempo. O Rosário tem 78% de probabilidade de vitória e 22% apenas de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Caracas também tem 22%. No histórico, uma partida com um empate por 1-1. E verificando em séries, as duas equipes vêm sofrendo gols nos seus últimos jogos, tá? Últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida na Sul-Americana, eu separei o Sportivo Luqueno contra o Bragantino. Separei essa partida com vitória e empate para fora. O Bragantino tem 56% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Luqueno tem 39%. No histórico, foi uma partida com a vitória do Bragantino por 2-1. E verificando em séries, o Bragantino vem sofrendo gols a 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Bragantino jogando fora de casa nas suas últimas partidas. Ele perdeu de 1-0 para o Bahia jogando fora de casa, porém, as últimas 5 ele venceu ou empatou, beleza? E verificando o Luqueno, ele em casa ele vem empatando ou perdendo a maioria das partidas. Então para essa partida eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, vamos de São Lourenço contra o Liverpool de Montevidéu. Separei essa partida com o under 3,5 gols na Libertadores. O São Lourenço tem 62% de probabilidade de vitória e 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Liverpool tem 56%. No histórico, foi uma partida com uma vitória do Liverpool por 1-0. E em séries, o Liverpool vem marcando gols a 10 jogos, enquanto o São Lourenço não vence as 5 partidas. Ele perdeu 4 delas. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de under 3,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas 2 partidas do Liverpool que ultrapassamos este mercado. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Cruzeiro contra o União La Calera. Separei essa partida na Sul-Americana com o mercado de over 1,5 gols. O Cruzeiro tem 77% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O La Calera tem 22%. No histórico, foi uma partida com empate por 0-0. E em séries, o Cruzeiro vem vencendo a 3 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, temos o mercado de over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima e última partida, eu separei o São Paulo contra o Barcelona de Guayaquil. Separei essa partida na Libertadores com o mercado de vitória seca para casa. O São Paulo ele vem muito bem nos últimos jogos, ele tem 70% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Barcelona ele tem 61%. No histórico, foi uma partida com uma vitória do São Paulo de 2-0. E verificando em séries, o São Paulo vem vencendo a 4 partidas e o Barcelona vem marcando gols a 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do São Paulo nas suas últimas 4 partidas e o Barcelona de Guayaquil, ele perdeu sua última partida jogando fora de casa, tá?
mas o São Paulo tem um risco. Porém, eu ainda acredito que teremos uma vitória seca para casa nesta partida, beleza, galera? Muito obrigado a todos e vamos lá para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, eu cheguei com o nosso bilhete caipora. Separei over meio gol no primeiro tempo para o Shandong Taishan versus o Shenzhen. Separei over e meio gols para o Al Ain contra o Al Ittihad Calva. Over 2,5 gols para o Varbergs versus o Ritarps. E separei o Malmo para vencer o Göteborg. Separei over e meio gols para o Copenhague versus o Midtjylland e separei vitória e empate para casa em Leeds United contra o Norwich City. Mod total de 3,30 para vocês, beleza, galera? Separei over e meio gols para o Cruzeiro contra o União La Calera, vitória seca do São Paulo em cima do Barcelona de Guayaquil. Under 3,5 gols para o Deportivo Riestra contra o New Old Boys e separei o Kuwait para vencer o Al Salmiya. Separei um over 3,5 cartões em Real Sociedad contra o Valência e um over meio gol no primeiro tempo em Almeria contra o Barcelona na Espanha, beleza, galera? Mod total de 3,60 para vocês, beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, fui!